Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Estratégia do Dia. Hoje a gente tem um episódio que resume muito bem o que é 2026. Na primeira matéria, uma inteligência artificial tentando te ajudar a encontrar amor. Já na segunda, o conflito militar custando quase 2 bilhões de dólares por um dia. Pois é, o futuro chegou e ele é simultaneamente um casamenteiro digital e uma conta absurda que ninguém sabe exatamente quanto vai dar no final. Fica com a gente porque essas duas matérias são bem importantes aí pra gente saber do que tá acontecendo no mundo. Lembrando só que você pode seguir o nosso videocast para ficar atualizado de segunda a sexta do que tá acontecendo nesse mundo maluco. Bora pro episódio. Tá, gente, vamos falar sobre uma coisa séria hoje, bem séria. Ou melhor, o futuro de você mandando mensagem às 11 da noite pra alguém que morou a 2 quarteirões de você por 3 anos e você nunca soube. O Bumble, aquele app de namoro onde só as mulheres podem mandar a mensagem primeiro, sabe? Anunciou uma novidade que, dependendo do seu ponto de vista, é ou incrível ou sinal definitivo de que a sociedade acabou. Eles criaram um assistente de inteligência artificial chamado Dates. O Dates, meus caros, quer ser o seu casamenteiro pessoal. Vamos entender essa história. Sabe aquela tia sua que te liga do Natal e fala, mas você ainda não arrumou ninguém? E aí começa a descrever o filho do vizinho dela como se fosse um apartamento à venda? Então, é exatamente isso, mas com algoritmos envolvidos. Mas como é que funciona isso na prática? Olha, você abre o app e começa uma conversa com essa IA. E ela não é superficial, tá? Ela quer saber de você de verdade. Seus valores, seus objetivos de relacionamento, seu estilo de comunicação, seu estilo de vida, suas intenções. Quando o sistema identifica duas pessoas que combinam em tudo isso, ele manda uma notificação para os dois explicando por que vocês são compatíveis. Tipo oi, a gente encontrou alguém que também odeia academia, mas finge que vai e tá, vocês têm muito em comum. E aqui tem um ponto importante que a empresa faz questão de destacar, tá? A IA não escreve mensagem por você, ela não vai ficar lá inventando papo bonito no seu lugar. Sim. O que é simultaneamente um alívio e uma decepção enorme para muita gente, eu imagino. Porque, sejamos honestos, né, metade do trabalho nos apps de namoro é justamente pensar no que escrever. Oi, parece preguiçoso. Olá, vi em seu perfil que você também gosta de filmes, que coincidência incrível, parece robô. É um campo minado emocional e a IA disse que não vai te ajudar nisso. Bom, a CEO da empresa, Whitney Wolfe Herd, que aliás foi a cofundadora do Tinder antes de criar o Bumble, então essa mulher tem um currículo interessante de fazer sofrer de amor, ela explicou a visão por trás de tudo isso. Ela disse que os usuários não querem mais encontros, eles querem encontros melhores. E ela usou uma analogia que eu achei genial, tá? Ela disse que é como fazer compras online. Você pode entrar num site e ficar deslizando por vestidos, ou você pode chamar um personal shopper e falar, olha, tenho um casamento no fim de semana, quero algo em tons pastéis e precisa chegar a tempo. E o personal shopper te traz 6 opções certeiras. Traduzindo aqui então para o contexto, chega de você ficar deslizando o dedo para a direita às 3 da manhã em modo zumbi achando que o amor vai aparecer entre um anúncio de colchão e um perfil sem foto. A ideia é ter mais intenção e menos direção. Agora, por que isso está acontecendo agora? Porque o Bumble, assim como o Tinder, assim como o Grindr, assim como praticamente todo o app de namoro, está sofrendo. Os usuários estão cansados. A geração Z, em particular, está se distanciando desse modelo de deslizar para lá e para cá como se fosse um jogo de cartas. E aí todo mundo está correndo para IA como salvação. O Tinder ele vai anunciar os recursos de IA dele num evento em Los Angeles. O Grindr já usa a Amazon e Anthropic, que é a empresa por trás do ChatGPT concorrente, o Claude, para engajar os usuários. Basicamente, a premissa é, se a gente não consegue fazer você se apaixonar por conta própria, a gente coloca uma inteligência artificial para te conhecer melhor do que você mesmo e te apresenta para a pessoa certa. O Dates, a inteligência artificial que eu mencionei, começa como um projeto piloto gratuito para um grupo seleto de usuários, mas a empresa já avisou, no futuro pode virar recurso premium. Ou seja, você vai pagar para uma IA te ajudar a encontrar amor. E sabe o que é mais louco? Muito provavelmente vai fazer sentido, porque olha o custo emocional que a gente já gasta, né, de graça nesses aplicativos. Horas e horas deslizando, conversas que não levam a nada, encontros que acabam em foi legal, a gente se fala e nunca mais se encontram. Então, se o Maia puder cortar esse caminho e te apresentar para alguém que realmente faz sentido, talvez valha aí o preço de uma assinatura de streaming que você nem usa direito. No final das contas, o que o Bumble está tentando fazer é mudar a lógica do namoro online. Sair do modelo de descoberta aleatória, né, você parece para mim por causa de um algoritmo que eu não entendo, para um modelo de busca intencional, onde você tem mais controle. É uma mudança filosófica grande e pode ser que funcione. Pode ser que a IA realmente consiga te conhecer, entender o que você precisa num relacionamento melhor do que você mesmo saberia explicar numa bio de 150 caracteres com uma foto sua num show de anos atrás. Ou pode ser que você continue solteiro, mas agora com um chatbot que conhece você profundamente e não te julga. Olha, convenhamos, já é alguma coisa.
Agora para tudo que eu tenho um recado muito importante para dar para você. É sério, você deve ter ouvido que a playlist Caminho Diário tá para acabar. Dia 15 de março ela vai deixar de existir, então é muito importante que você pare um segundinho e siga esse videocast para continuar recebendo as principais notícias do mundo de segunda a sexta. Se você não fizer isso até dia 15 de março, é capaz que a gente nunca mais se veja. Então é sério, clica aqui, depois clica de novo e pronto. É super rápido. Agora sim, vamos voltar pro episódio. Vou te fazer uma pergunta aqui agora. Quanto custa uma guerra? Spoiler, muito mais do que você imagina. A gente vai falar de dinheiro hoje também, tá? Muito dinheiro. O tipo de número que você lê e precisa contar os zeros 2 vezes para acreditar. O que acontece? Os Estados Unidos estão em uma guerra com o Irã. Isso você provavelmente sabe. Isso começou em 28 de fevereiro. E se você não estava acompanhando por algum motivo, sem julgamento, tá? O noticiário ele tá pesado, eu vou te contextualizar rapidinho. O presidente Trump ordenou uma campanha militar contra o Irã. Os Estados Unidos mandaram 2 porta-aviões para a região, atacaram mais de 5.000 alvos usando mísseis Tomahawk, caças e bombardeiros de longo alcance. 7 militares americanos morreram já, e o Irã respondeu com drones e mísseis balísticos que os Estados Unidos precisaram derrubar no ar com interceptores, que também não são baratos, tá? Como a gente vai ver. Então, quanto custou toda essa história? Quanto custou essa brincadeirinha, como minha namorada falaria? O Pentágono apresentou uma estimativa a portas fechadas para o Senado americano essa semana, tá? Os primeiros 6 dias de guerra custaram mais de 11,3 bilhões de dólares. 11,3 bilhões. Em 6 dias. Isso dá quase 1,9 bilhão por dia. Para você ter uma referência, o Brasil inteiro gasta por volta de 2 bilhões de dólares por ano com ciência e tecnologia. Os Estados Unidos gastaram isso em pouco mais de um dia de combate. E tem um detalhe importante aqui, tá? Esse número provavelmente é menor do que o real, porque ele não inclui os custos operacionais dos navios, combustível, né, manutenção, toda a logística de manter 2 porta-aviões no mar Arábico. E claro, nem o custo do pessoal. Soldados, pilotos, técnicos destacados na região, isso tudo tá fora da conta. Então, quando o Pentágono diz 11 bilhões, a resposta honesta é: eu acho que mais. Um grupo de análise estratégica chamado Center for Strategic and International Studies tinha tentado estimar esse custo antes, olhando só os primeiros 4 dias. Chegou em 3,7 bilhões, cerca de 890 milhões por dia. E quando o número oficial saiu, mostrou que a conta real era mais do que o dobro dessa estimativa, o que diz muito sobre como é difícil calcular o custo de uma guerra em tempo real e provavelmente sobre como os governos não têm muito interesse em deixar esse número claro enquanto o conflito acontece. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, disse essa semana que os Estados Unidos vão continuar intensificando a campanha, ou seja, o contador não parou. Está rodando agora enquanto você ouve esse podcast. E as estimativas de defesa falam em 50 bilhões de dólares em financiamento suplementar só para repor as munições que já foram usadas. 50 bilhões para encher o estoque de volta. É muito dinheiro. Do lado político, o senador Jack Reed, que é o principal democrata no Comitê de Forças Armadas do Senado, mandou uma carta formal para o Hegseth exigindo explicações. Ele quer saber o escopo real das operações, quantas aeronaves foram perdidas e quanto vai custar essa brincadeirinha. E numa frase que resume bem o sentimento de muita gente, ele escreveu, abre aspas, o povo americano merece saber quanto essa guerra está custando em sangue e em dinheiro, fecha aspas. É uma frase até que simples, mas carrega peso, porque a guerra tem 2 tipos de custo. O financeiro, né, que a gente tentou de mencionar aqui, e o humano, que é muito mais difícil de colocar em número. E para fechar essa história, o Pentágono disse que não vai saber o custo final da operação até que ela termine. Claro, o que, além de ser uma resposta bem conveniente, é também um lembrete de que guerras raramente têm data de encerramento no calendário. O que a gente sabe é o seguinte, em 6 dias, os Estados Unidos gastaram mais de 11 bilhões de dólares. O conflito ele continua, e a gente continua aqui acompanhando os impactos dessa guerra. E, gente, deixa aqui nos comentários sobre a primeira matéria, o que você acha sobre IA nos aplicativos de relacionamento. Você confiaria o seu futuro amoroso com uma IA? Deixa aqui nos comentários, eu quero ler a sua opinião sobre isso. Gente, lendo nos comentários do episódio passado, vejo que a Isabel disse: Primo Alan, tá tudo bem? Você se chamou de chato umas 3 vezes em 2 minutos. Se você precisar de ajuda, use uma camisa azul no próximo episódio. Muito bons comentários, Isabel. Inclusive, eu recebi aqui um chamado. Aparentemente eu não tô me vestindo à altura nos podcasts. Eu não deveria estar compartilhando isso, né? Patrício Pablo diz, tudo culpa do Babu? Eu sou da geração de 1990 e já tenho a casa dele, graças a Deus. Olha só, um dono de casa aqui. Anthony de Lara diz, acho melhor a estratégia do Trump. Quem ouviu o episódio anterior entendeu a referência.
O Ira diz, niilismo financeiro, falta de vergonha na cara. E José Ivan diz, o editor tá esquecendo do uau e do big beijo. É verdade. Editor, cadê os memes? Hey, Dad. How's the writing going? Dad. Hello, Coraline and Coraline doll. Do you know where the garden tools are? It's pouring out there, isn't it? It's just raining. What'd the boss say? Don't even think about going out, Coraline Jones! Then you won't need the tools. This house is 150 years old. So explore it. Go out and count all the doors and windows and write that down. List everything that's... Just let me work. E, gente, muito obrigado pelos comentários. Eu espero o comentário aqui pro próximo episódio e a gente se encontra lá. Tchau, tchau. Um big beijo para todo mundo aí.